Você tem a impressão de que vive dizendo sim para todo mundo e, ao mesmo tempo, sente que a vida vive dizendo não para você? Você vive ajudando todo mundo, mas parece que nunca chega a sua vez de ser ajudado? Se quiser entender por que o seu bolso parece um balde furado, mesmo você sendo gente boa e trabalhando direitinho, você está no lugar certo. Você deve estar pensando: pronto, mais um vídeo dizendo para eu ganhar mais dinheiro ou cortar tudo o que eu gosto. Não, aqui não é sobre viver de migalha, nem sobre virar o chato que nunca ajuda ninguém. Vai ser sobre o que realmente sabota o seu dinheiro por dentro, o padrão emocional de dizer sim quando deveria dizer não. E como mudar isso sem virar uma pessoa fria. Vamos descobrir isso rápido. Logo no começo dessa história dá para resumir a vida de Renato em uma frase simples. Ele quase destruiu as finanças da família porque nunca sabia dizer não. Ele dizia sim para o banco, sim para promoções, sim para parentes, sim para amigos e, sem perceber, estava dizendo não, justamente para o que mais importava: a escola dos filhos, a tranquilidade dentro de casa, o próprio futuro. Mas essa não é só uma história de aperto. É principalmente a história de um cara comum que decidiu mudar o próprio padrão e começou a sentir, pela primeira vez, a paz de ver as contas encaixando e a família respirando aliviada. Do mesmo jeito que um monte de sim errado te trouxe até aqui, um monte de escolhas certas, repetidas mês a mês, pode te tirar desse buraco. Antes de entrar na história dele, olha para você. Quantas vezes nos últimos meses você disse sim para gasto, favor ou parcelamento, e depois passou a noite acordado pensando em como pagar? Esse é o ponto central desse vídeo. O problema não é só quanto você ganha, é a forma como você reage às pessoas e às emoções quando o dinheiro chega ou quando alguém pede algo. Renato sempre foi visto como gente boa. Era o cara que não faltava ao trabalho, aceitava hora extra, ajudava o vizinho com mudança, emprestava dinheiro quando alguém estava apertado. Por fora, parecia um pai de família comum, casado, 2 filhos, bairro simples, onde todo mundo se conhece. Por dentro, era outra história. Vida financeira sufocada feita de pequenas concessões, de sim ditos no automático, de noites em claro olhando para o teto, sem entender por que o salário nunca era suficiente. Talvez você também seja o gente boa da família, aquele que todo mundo procura quando precisa de um favor, de um empréstimo, de um passa no teu cartão para mim. A armadilha é que por trás dessa imagem, muitas vezes, existe alguém com medo de parecer egoísta, com medo de julgamento, e esse medo compra dívidas que ninguém vai pagar no seu lugar. Essa história não começou no cartão estourado. Começou lá atrás, quando Renato ainda era criança, sentado numa cadeira pequena, vendo os pais na mesa da cozinha cercados de boletos. O clima era sempre o mesmo: contas atrasadas, frases como mês que vem a gente acerta e é só mais um empréstimo. Se você cresceu vendo esse tipo de cena, precisa entender. Sua mente foi treinada na escassez. Ninguém te explicou juros, orçamento ou planejamento, mas você aprendeu pelo clima da casa que dinheiro é problema, conta é dor e atraso é quase normal. A boa notícia é que isso é programação, não sentença. Dá para reprogramar, como Renato fez, começando por enxergar o padrão em vez de só culpar o salário. Nos domingos, quando a família visitava parentes, Renato via o outro lado. Longe dos boletos, o pai era o parente que não deixa ninguém na mão. Emprestava dinheiro que não tinha, assumia carnê no próprio nome, topava ser fiador. No fim, fechava sempre com a frase que grudou na cabeça do menino: homem de verdade não recusa ajuda. Perceba o perigo disso quando entra como verdade absoluta na cabeça de uma criança. Essa frase vira uma regra secreta: se eu disser não, sou fraco; se eu recusar, sou ruim. E a pessoa aprende a pagar a conta emocional dos outros com o próprio dinheiro, mesmo destruindo a própria casa. Mas se uma frase errada conseguiu moldar sua vida, novas frases e novas decisões certas podem construir uma história completamente diferente daqui para frente. O menino cresceu. Renato começou a trabalhar cedo, fazendo bicos, carregando caixa,
pegando qualquer serviço. Quando conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada e recebeu o primeiro salário, sentiu orgulho e medo ao mesmo tempo. Orgulho por estar virando o homem. Medo porque, na cabeça dele, dinheiro sempre vinha junto com o aperto. Com o primeiro pagamento, comprou um tênis simples e levou 2 colegas para lanchar. Na hora de pagar, falou: "Hoje é por minha conta." Esse é um ponto importante. Muita gente de origem simples usa dinheiro como ferramenta de identidade. A compra não é só compra, é prova de valor, de que agora eu posso, e isso alimenta um ciclo perigoso de gastar para sentir que vale algo. Ao mesmo tempo, esse desejo mostra algo bom, vontade de crescer, de oferecer mais. A chave é canalizar esse impulso para decisões que constroem, não que te enterram. Foi nessa fase que apareceu o primeiro cartão. Na loja, a atendente ofereceu desconto, parcelamento, promoções. É só não atrasar. Renato aceitou. Saiu com o tênis e com um plástico na carteira, mas principalmente com uma sensação nova. Agora eu tenho acesso. No fundo, criou uma equação silenciosa. Cartão é liberdade, consumo é alívio, dizer sim é sinal de sucesso. Talvez hoje a sua equação seja parecida. Se eu tenho limite, eu posso. Se eu ajudo, eu valho. Se eu compro, eu mereço. O problema é que cartão não aumenta salário, só adianta um dinheiro que nem entrou. E usar isso para anestesiar dor emocional te transforma em escravo de uma sensação de poder que não é real. A parte boa é, no dia em que você percebe essa equação, você ganha uma arma poderosa chamada consciência, e a partir daí já não gasta 100% no automático. Os anos passaram, e essa equação começou a mandar em tudo. Renato dizia sim para promoções relâmpago, sim para compras parceladas que cabiam no bolso, sim para primo pedindo dinheiro só até o fim do mês, sim para amigo pedindo o cartão só dessa vez. Cada sim parecia pequeno, mas todos juntos viraram uma corrente. Primeira grande lição: seu problema financeiro raramente é um grande erro isolado. É a soma de dezenas de pequenos sim que você nunca questiona. Enquanto você não aprende a separar o sim que ajuda do sim que afunda, qualquer aumento de renda só alimenta o mesmo padrão. E você não precisa acertar tudo de uma vez. Basta começar a trocar alguns sim ruins por não inteligentes para essa corrente começar a afrouxar. Até que a consequência ganhou rosto. Em uma tarde comum, no trabalho, Renato atendeu o telefone achando que era um colega. Era a secretária da escola, lembrando do atraso na mensalidade e avisando que, se não pagasse até o fim da semana, o filho não faria a prova final. De repente, toda a barulheira do escritório sumiu na cabeça dele. Ficou só a frase: "Seu filho pode não fazer a prova porque você não pagou." Esse é o tipo de choque que acorda muita gente. A dívida deixa de ser número e vira risco real na vida de quem você ama. A pergunta é: você vai esperar chegar nesse ponto ou vai usar a história do Renato como aviso antes do abismo? Mesmo que você já tenha passado da linha, essa dor também carrega algo bom. Ela escancara a verdade e empurra para a mudança que você vem adiando. Naquela noite, Renato não dormiu. Lembrou do jantar caro parcelado porque a família merece, do empréstimo para o primo que nunca voltou, das compras em promoção porque estava barato. Foi ali que ele entendeu. O problema não era só dinheiro curto, era o padrão de dizer sim para aliviar culpa agora e empurrar a dor para o futuro. Se você tem vivido assim, precisa entender: usar dinheiro para tapar buraco emocional só aumenta o buraco. Enquanto você não nomeia o padrão, briga com as contas, mas nunca mexe no comportamento que cria as contas. Quando você finalmente enxerga esse padrão, nasce uma chance real de trocar culpa por consciência e desespero por plano. Na manhã seguinte, Renato fez algo que nunca tinha feito. Sentou na mesa da cozinha, pegou uma folha e desenhou 2 colunas: sim que me ajudam e sim que me afundam. Em uma, escreveu: escola dos filhos, aluguel, comida, remédio, transporte. Na outra, colocou: empréstimo para primo sem prazo, passar cartão para amigo, parcelar TV nova por comparação com vizinho, jantar caro sem combinar, compras porque estava em promoção.
Esse exercício é simples e pode mudar sua vida. Em vez de só repetir "eu gasto demais", você enxerga onde estão os buracos. Ver isso por escrito dói, mas também dá uma sensação de controle. Agora eu sei onde estou me traindo, e se eu sei, posso começar a mudar. Algum tempo depois, veio o teste da geladeira. No almoço, ele parou na frente da vitrine, a geladeira dos sonhos em promoção, com o clássico entrada pequena e parcelas que cabem no bolso. Ele imaginou a esposa feliz, os filhos impressionados, aquele sentimento de agora estou fazendo algo por eles. Entrou na loja. O vendedor fez o script perfeito. Ar-condicionado, luz bonita, parcelinha baixa, você nem sente. Segunda grande lição. Na vida financeira, você nunca diz sim para uma coisa só. Quando você diz sim para a geladeira agora sem estrutura, talvez esteja dizendo não para a escola, para o aluguel, para o remédio daqui a pouco. Só que ninguém mostra esse não escondido na hora da venda. O vendedor ofereceu alongar prazo, reduzir entrada, deixar leve. Cada argumento cutucava o velho Renato, o que dizia, depois eu dou um jeito. Mas ele lembrou da ligação da escola, da folha com as colunas, do que era realmente essencial naquele momento. Respirou fundo e, contrariando o hábito de anos, disse não. Não porque não amasse a família, justamente porque queria protegê-la. Do lado de fora da loja, o coração ainda estava acelerado, mas junto com o aperto veio uma paz diferente. A sensação de que, pela primeira vez, estava sendo adulto de verdade com o dinheiro. Cada não desse tipo é um tijolo de autoestima financeira. Você para de ser marionete de promoção e começa a ser autor das suas escolhas. Dias depois veio outro teste, agora de dentro da família. À noite o primo ligou. Conta de luz atrasada, remédio caro. Promessa de mês que vem eu te devolvo, é só dessa vez. De um lado, a frase do pai ecoando, homem de verdade não recusa ajuda. Do outro, a coluna dos sim que me afundam e a imagem do filho quase perdendo prova. Terceira grande lição. Ajuda de verdade não é botar fogo na sua casa para emprestar um fósforo ao outro. Se, para salvar alguém, você destrói a base da sua família, você não está ajudando. Está só trocando de lugar na fila da dor. Renato respirou fundo e disse não. Explicou que estava reorganizando a vida, que não tinha margem, que se dissesse sim, colocaria o próprio teto em risco. Do outro lado vieram as frases de sempre. Você mudou. Achei que podia contar com você. Doeu, mas depois da ligação ele escreveu na folha, na coluna dos não que me salvam. Não ao empréstimo para o primo, protegi o orçamento da minha casa. Aqui nasce outro tipo de esperança, a de que é possível ser firme sem deixar de ser bom. Quando você decide proteger a sua casa primeiro, você não está se tornando uma pessoa ruim. Está construindo a base que lá na frente vai permitir ajudar mais e melhor, sem se destruir no processo. Faltava encarar uma pessoa, a esposa. Numa noite depois do trabalho, Renato espalhou boletos, extratos e cartas do banco na mesa da cozinha. Quando Ana entrou e viu aquilo, parou. Sentou, leu, chorou, perguntou por que ele não tinha falado antes. Ele admitiu. Teve vergonha. Achou que ia dar um jeito. Percebeu que estava repetindo a mesma história dos pais. Mostrou a folha das colunas, contou da ligação da escola, da geladeira, do primo. Essa cena é pesada, mas libertadora. Em muitas casas, um carrega a cruz sozinho achando que está protegendo o outro. Mas isso só adia a dor. Quando a verdade vem para a mesa, dói, mas abre espaço para uma coisa poderosa, jogar no mesmo time. Naquela mesa, eles fizeram um acordo. Nenhuma compra parcelada acima de certo valor seria feita sem os dois conversarem. Enquanto as dívidas não estivessem controladas, nada de emprestar dinheiro ou cartão para parentes e amigos. E pelo menos uma vez por semana, sentariam alguns minutos para olhar as contas juntos. Ter esse tipo de combinado muda o jogo. O não deixa de ser birra individual e passa a ser decisão da família. E quando o casal joga junto, a solidão financeira diminui e entra a sensação de a gente vai sair dessa. Ainda naquela noite, Renato pegou uma caixa de papelão, escreveu reserva e colocou em cima da geladeira velha,
a mesma que quase virou dívida. Explicou para Ana e para os filhos. Todo mês, por menor que fosse o valor, colocariam algo ali dentro. Quando o salário caiu, eles dividiram em 3 blocos: sobrevivência, dívidas principais e reserva. Cortaram excessos, ajustaram hábitos e, finalmente, algumas notas começaram a entrar na caixa. Isso é construir reserva de emergência, mesmo em versão humilde. Não importa se você guarda 20, 50 ou 100. Importa o hábito de se pagar primeiro, de colocar um tijolo por mês na parede da sua segurança. Cada nota naquela caixa é uma mensagem para você mesmo. Eu não nasci para viver apagando incêndio, eu estou construindo algo. Quando o chuveiro queimou, antes seria cartão na certa. Dessa vez, Renato abriu a caixa, contou as notas e comprou a resistência à vista. Resolveu um problema sem criar outro. Esse tipo de vitória não vai para o Instagram, mas muda completamente a sua sensação de vida. É o momento em que você prova para si mesmo que consegue enfrentar imprevisto sem fazer mais dívida. E nasce aquela voz interna: se eu conseguir isso, eu consigo ir mais longe. As dívidas antigas ainda existiam, o cartão ainda chegava, mas agora havia plano. Foco nos juros mais altos, nada de solução mágica. Quando o banco ofereceu juntar tudo em uma dívida só, com parcela menor e prazo maior, parecia alívio. Eles pediram números, fizeram conta e descobriram que pagariam muito mais ao longo dos anos. Mais uma vez a resposta foi não. Isso mostra outra verdade. Nem toda proposta que alivia hoje te ajuda de verdade. Muitas são só formas mais bonitas de alongar as correntes. Quando você começa a perguntar, a fazer conta e a não assinar nada na pressa, você deixa de ser presa fácil e vira alguém que decide com clareza. Isso é força. Com o passar dos meses, pequenas grandes mudanças apareceram. A escola parou de ligar. O aluguel ficou em dia. A fatura começou a diminuir. A caixa da reserva deixou de ser promessa e virou realidade. O bairro era o mesmo. O ônibus era o mesmo. O salário era quase o mesmo. Mas Renato tinha mudado por dentro. O sim automático saiu de cena e entrou o sim e o não conscientes. O que essa história te ensina na prática? Seu problema financeiro não é só número, é padrão emocional. Proteger o essencial vem antes de agradar ego, parente ou vizinho. Riqueza começa quando você aprende a dar não corajosos para atalhos errados e a repetir mês após mês pequenos sim para o seu próprio futuro. A vida pode ser dura, mas a mente treinada não quebra. Prosperidade não é milagre, é decisão, clareza e constância. E lembre, o lugar de onde você veio não manda no lugar onde você vai chegar. Se essa história falou com você, comenta aqui embaixo. Eu sou próspero e veja sua vida mudar para melhor dia após dia e se inscreva, porque todos os dias tem uma história que treina sua mente para a riqueza verdadeira.